Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos apresentar o trabalho do professor Kleber, da matéria Responsabilidade Civil. Os integrantes do grupo são a Ana Carla Ramalho Trevisan, eu, que sou a Laioane Freitas da Silva, e o Reginaldo Ferreira Santos Júnior. Eu estarei apresentando o texto Modernidade e Riscos, Fundamentos do Princípio da Precaução e Desafios da Responsabilidade Civil. Antes de tudo, é importante ressaltar que o projeto da modernidade ele vai se iniciar, em primeiro momento, pelas revoluções liberais do século XIX e pela Revolução Industrial. Ocorre que, logo após a Segunda Guerra Mundial, esse projeto ele vai se espalhar pelo mundo inteiro enquanto um modelo de desenvolvimento a ser seguido pelas sociedades que ainda eram essencialmente tradicionais ou pré-modernas. E com a intensificação desse projeto, a modernidade nas últimas décadas, elas vai demonstrar os seus limites, principalmente pela exposição a novos riscos, diante dos quais a ciência ela não vai conseguir realizar a sua fundamental promessa, que é a de segurança e previsibilidade. Nesse sentido, que vai se inferir o princípio da precaução, o qual ele vai repousar sobre a dúvida. E ele vai funcionar como um sistema apto a lidar com esses riscos que vão ser advindos dessa radicalização da modernidade, em que vai parar, como eu falei, um sentimento de dúvida, de incerteza e de limitação desse conhecimento científico que deve ser levado em conta. Ele vai incorporar a variável da incerteza sobre esse nexo de causalidade, o qual está inserido num consenso da necessidade de uma regulamentação. Ocorre que no direito ambiental, esse princípio ele vai ser um fundamento que vai visar o uso racional desses recursos naturais, o que vai além de um risco abstrato. Sua meta ela é essencialmente pacificadora. Ou seja, ele vai impor medidas de precaução diante do risco que são advindos dessa incerteza científica. E ao centro desse princípio de precaução está uma decisão política de agir ou de não agir. E ao decidir, deve-se pensar na gradação de medidas impostas. As situações que implicam recurso ao princípio da precaução são aquelas que apresentam um risco potencial. Ou seja, mesmo essas que não tenham sido concretamente provadas, dado a insuficiência desses dados científicos. E no direito, a responsabilidade ela vai aparecer como um sistema apto para restabelecer os vínculos de confiança da população leiga sobre o conhecimento científico representado pelas novas tecnologias. E sua função prioritária na verdade, a discussão do agente, ou seja, vai ser feita uma criação de incentivos para que o dano não ocorra. Passo a palavra agora para o próximo integrante do grupo. Olá, eu vou tratar acerca do texto 2. Como nós dividimos conforme a sequência, né, dos fichamentos do texto, nós vamos tratar dos assuntos principais que esses textos trazem, né? Que no caso, o segundo trata muito da função punitiva da responsabilidade civil. Pode passar o slide. Bom, a responsabilidade civil tem como a intenção basilar, o intuito dela, que é reparar o lesionado e trazer ele àquele estado anterior à lesão. Todavia, no direito brasileiro acontece que verifica-se a existência de critérios de intenção, na verdade, punitiva também. Né? E nessa valoração do montante a ser reparado pelo agressor, né, por aquele que
transgride a conduta socialmente esperada, são utilizados critérios que, na verdade, provêm do direito penal, né? Que usa como requisitos certas características que provêm do procedimento da compensação, né? Que no caso é a sanção do transgressor. Porque além dessa intenção de reparação ao lesionado, também há uma intenção sancionatória sobre aquele que transgride, além da intenção preventiva à conduta, ao dano, também usa como medida a culpabilidade desse infrator, as condições pelas quais ocorreu essa lesão e tudo mais que provém, né, da culpabilidade desse. Então, além disso, também que verifica ainda mais essa característica do direito penal, também é o requisito dos ganhos ilícitos auferidos por esse transgressor, né? Além disso, pode passar o slide. A divergência, né, doutrinária quanto a importância dessa função, da responsabilidade civil, porque deve ser e é função principal, basilar da responsabilidade civil, a reparação do dano em relação à vítima, que é fazer de alguma maneira que a vítima retorne ao, ao estado anterior à lesão. Então, nesse caso, a gente não pode deixar de valorar isso que é reparação do dano. Então, essa função punitiva, ela é uma função secundária da responsabilidade civil, não podendo desviar todo esse aparato jurídico, todo esse sistema que é a responsabilidade civil, a fim de atribuí-la um sentido meramente punitivo, porque a função dela principal é, na verdade, reparar. Obrigada, eu passo a palavra agora para o Reginaldo. Obrigada. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Eu irei dar continuidade, né, à apresentação do nosso seminário e irei tratar um pouquinho sobre os textos 3 e 4. O primeiro texto é sobre a análise epistemológica da responsabilidade civil na contemporaneidade. Bom, inicialmente nós precisamos nos deparar com um recorte histórico, né, que é realizado pelo autor, em que diz que a responsabilidade civil ela desempenha um papel crucial na proteção dos direitos e interesses individuais. Portanto, compreender as bases do que é realmente a responsabilidade civil e todo esse caráter do entendimento do que vem a ser as palavras é crucial e de extrema importância e relevância para entender todo o contexto. Então, ele vai se dividir em culpa, dano e nexo de causalidade. Eu ainda destaco aos senhores a transição para a sociedade de risco e como funcionou a responsabilidade civil, que reduzindo a importância da culpa subjetiva em desfavor da culpa objetiva do nexo de causalidade. Isso resultou em uma perspectiva diferente da compreensão tradicional, afastando-se das abordagens causalísticas e naturalísticas, analisando a história, demonstrando que a responsabilidade civil ela acompanhou conforme o avanço da sociedade e dessas novas interações sociais, visto que a ideia de hoje de reparação não é mais a ideia que tem-se por exemplo, a lei de Talião. Então, a gente vê que realmente houve um avanço histórico e um avanço social que levou toda a sociedade e também o direito a pensar de uma maneira distinta a que se pensava naquela época. Pode passar, por favor. E aí nós chegamos também que estamos caminhando rumo ao futuro em que
irá se abranger a responsabilidade civil com a constitucionalização do direito privado, a importância da reparação, a proteção dos interesses existentes, a desmonetização das indenizações, a disponibilidade judicial de novos tipos de dano, focando no dano injusto, a evolução contínua do papel central da responsabilidade civil em defesa da pessoa em todas as suas dimensões. Pode passar lá e fazer um favor. Já agora, no terceiro texto, que vai tratar sobre a reparação de danos e a função preventiva da responsabilidade civil, parâmetros para o ressarcimento das despesas preventivas ao dano. Primeiro, a gente pode dizer que, numa análise, as fontes sugeridas, o desenvolvimento da responsabilidade civil histórica foi concebida como base do individualismo patrionismo, caracterizando na reparação do dano. A função principal da responsabilidade civil é reparar o dano que foi causado, voltando a coisa no estado qual ante ou a restituição daquilo que se perdeu. A doutrina majoritária enfatiza isso como a proteção da vítima, quando não é configurado a responsabilidade exclusiva dela. Isso inclui a ampliação de danos indenizáveis, a flexibilização de pressupostos de culpa e até mesmo a prevenção de danos, mesmo antes de sua ocorrência. Haja vista que tem danos causados a uma parte que ele vai ser imensurável. Existem coisas que não podem ser substituídas e de grande valor axiológico. Por exemplo, um presente que você ganhou da sua mãe ou da sua avó, e a outra pessoa vai lá e causa um dano a ele, não tem como aquela coisa voltar, se for uma peça rara ou uma peça única. Alguns defendem a necessidade de redesenhar as funções da responsabilidade civil para garantir a tutela integral do direito diante da mudança da sociedade, enquanto outros insistem na prevenção de seus elementos essenciais. É importante a gente destacar também que a evolução não resulta no abandono dos elementos essenciais da responsabilidade civil. Haja visto que eles são a base e que eles levaram a gente a entender a nossa contemporaneidade, né, a estar presente nos dias atuais. Pode-se ainda mencionar que parte da doutrina defende o alargamento das responsabilidades para abranger de danos especialmente aqueles que prejudicam a dignidade da pessoa humana. Pode passar o slide lá. Com isso, nós chegamos no final da nossa apresentação, dizendo que existe essa função preventiva, em que ela pode dar de duas maneiras. Por uma natureza psicológica, discutindo a prática de condutas lesivas entre as partes, e de caráter específico, antecipando riscos e prejuízos por meio de medidas preventivas e inibitórias. Assim, nós entraremos em outro patamar da responsabilidade civil e ela vai continuar a permear nossos institutos de direito e ela não vai ser banalizada. Haja vista que as partes conscientizarão de maneira a estar numa acessibilidade de armas e de uma maneira preventiva para não ser usufruído de uma maneira que seja corriqueira. É isso a nossa apresentação. Agradeço a todos.